Olá pessoal, bacana. Hoje o objetivo da nossa aula é responder algumas questões sobre o tópico que a gente está abordando, as propriedades físicas dos compostos orgânicos, ok? Que é para a gente enfatizar e exercitar ainda mais esse tópico acá. Questão de número 1 diz o seguinte: considere os seguintes compostos isoméricos, ou seja, o nosso conteúdo anterior, isomeria, né? Ou seja, esses caras aí são isômeros, apresentam a mesma fórmula e estruturas diferentes. Se a gente for entrar em detalhes, aí seria o que? Isomeria funcional. Esses compostos aí vão apresentar a mesma fórmula, funções orgânicas diferentes. O butanol é um álcool e o éter etílico pertence à função éter. Em se tratando, pessoal, das propriedades físicas dos compostos orgânicos, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, que a gente pode abordar logo de cara sobre esses dois caras aí antes de analisar as alternativas. Dentre esses dois caras aí, quem é que vai ter o maior ponto de fusão e ponto de ebulição? Lembrem-se, fusão, passagem do sólido para o líquido. Ebulição é a passagem do líquido para o vapor, ou gasoso. Dentre esses dois caras aí, entre o butanol e o éter etílico, observa, tá? Que eu vou observar o quê? Dois fatores vão interferir no ponto de fusão e no ponto de ebulição da molécula, o tamanho, tá? Só que se a gente for observar aí, tanto o butanol quanto o éter etílico apresentam praticamente o mesmo tamanho. Então o tamanho vai interferir muito no ponto de fusão e de ebulição desses dois compostos aí. Então a gente pode estar analisando o segundo ponto que interfere no ponto de fusão e de ebulição, que é o tipo de força intermolecular. Quanto maior a força que une as ligações entre os átomos da molécula, maior vai ser o ponto de fusão e de ebulição. Então aí, entre o butanol e o éter etílico, aquele que tem a maior força intermolecular é justamente o butanol, devido à ligação de hidrogênio, o OH. Lembre-se, a força intermolecular mais intensa, mais forte, é a ligação de hidrogênio. Então, compostos que apresentam ligações de hidrogênio vão ter alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Ou seja, vão demorar ainda mais para passar do sólido para o líquido, ou então vão demorar ainda mais para se evaporar. Ok? Beleza. Em se tratando da solubilidade, qual desses caras aí seria mais solúvel? Também o butanol, ó, tá? Mais solúvel em água, especificando. Qual desses caras aí seria mais solúvel em água? Observa que esse cara bem aqui, o butanol, novamente, ó, tem pontes de hidrogênio, OH. Tem pontes de hidrogênio, OH. E a água também tem pontes de hidrogênio. Então, o etanol ia interagir justamente com a água devido às pontes de hidrogênio. Outro detalhe também, lembrem-se daquela regra geral da solubilidade, semelhante dissolve semelhante. O butanol, ele tem um caráter polar. A água também é polar. Então, beleza aí, ok? Então, eis aí as informações antes das alternativas. O butanol vai ter maior ponto de fusão e de ebulição em relação ao éter. Por quê? Porque apresenta ligação de hidrogênio e a ligação de hidrogênio é mais intensa. Quanto maior a intensidade da força intermolecular, maior também o ponto de fusão e de ebulição. Ok? Então, no mais, é isso daí. Vamos agora analisar as alternativas aí. Ok? Vamos lá. Adiante. Certas propriedades de cada uma dessas substâncias dependem das interações entre as moléculas que o compõem, como por exemplo ligações de hidrogênio, como eu acabei de falar para vocês. Assim pode-se concluir que em uma mesma pressão o éter etílico funde a uma temperatura mais alta do que o butanol? Não, acabamos de falar que dentre os dois aí, quem vai se fundir, quem tem maior ponto de fusão é o butanol. À mesma temperatura, a viscosidade do éter etílico líquido é maior do que o butanol. Também não, tá? A gente não vai relacionar essa questão aí da viscosidade agora, mas a viscosidade do éter etílico também não vai ser maior,
É o contrário. A mesma pressão, o butanol líquido entra em ebulição a temperatura mais alta do que o éter etílico, do éter dietílico líquido. Perfeito, é isso que eu acabei de falar. O butanol vai ter o ponto de ebulição de fusão mais alto em relação ao éter etílico, então está correto. Letra D. A mesma pressão, massas iguais de butanol e éter etílico liberam na combustão a mesma quantidade de calor? Também não. Nas mesmas condições, o processo de evaporação do butanol líquido é mais rápido do que o processo de evaporação do butanol líquido é mais rápido do que o éter dietílico. Não. Vai ser maior. Então aí, no caso aí, a alternativa que melhor se encaixa é a alternativa de letra C. A uma mesma pressão, o butanol líquido entra em ebulição a temperatura mais alta do que o éter dietílico. Perfeito. Ok? Segunda questão. A alternativa que contém o composto orgânico que apresenta, sob mesma pressão, a maior temperatura de ebulição. Beleza. Quais são os fatores que vão interferir na temperatura de ebulição e de fusão? Lembre-se, o tamanho da molécula e o tipo de força intermolecular. Em relação ao tamanho da molécula aí, nós podemos observar o que é que a questão pede mesmo. Deixa eu ver aqui. Aquele que apresenta a maior temperatura de ebulição. Beleza. Observa aí que praticamente todos esses caras aí vão ter o mesmo tamanho. Lembrem-se que prop representa o quê? Cadeias carbônicas com 3 carbonos. O prefixo prop representa 3 carbonos. Metox, tá? É 1 carbono. E assim vai. Então observa aí que em relação ao tamanho, todos são praticamente do mesmo tamanho. Então vou ter que analisar o quê? Já que o tamanho aqui não vai interferir no ponto de ebulição, tenho que analisar o quê então? O tipo de interação. Vê se algum desses caras aí tem ligação de hidrogênio. Galera, foque nas ligações de hidrogênio. Vê se um desses caras aí tem ligação de hidrogênio. Aquele que tiver ligação de hidrogênio vai ser aquele que sempre vai ter o maior PF, ponto de fusão, ou maior PE, ponto de ebulição. Então eu já observo aqui de cara que o propan 1-ol, lembre-se, a terminação ol é de álcool. Então esse cara aí é um álcool. Tem ligação de hidrogênio, OH. Ligação de hidrogênio é a mais intensa, é a mais forte. Quanto mais intensa a ligação, quanto mais intenso o tipo de interação, maior é a temperatura de ebulição ou de fusão. Então foquem nesse tipo de ligação, ligações ou pontes de hidrogênio. Ok? Nas alternativas, foquem em compostos que apresentam ligação de hidrogênio. Como é o caso aí. Dentre todos esses caras aí, o único que apresenta ligação de hidrogênio é o propan 1-ol. É um álcool. Ok? Beleza. Adiante. A propanana, conhecida popularmente como acetona, é um composto muito utilizado como solvente em esmaltes e tintas, assim como também na extração de óleos e na fabricação de fármacos. Esta pode ser obtida pela reação de oxidação do propanol 2 com o dicromato de potássio e meio ácido. Considere as estruturas químicas dos seguintes compostos orgânicos e as temperaturas de ebulição correspondentes. Então observa aí a temperatura de ebulição desses caras aí. Observa que a propanona apresenta a temperatura de ebulição de 56,3 graus Celsius. O propanol 2 apresenta temperatura maior de 97,1 graus Celsius. Por que é que o propanol 2 apresenta a temperatura de ebulição maior do que a propanona? Olha novamente a questão chave. Ligação de hidrogênio. O propanol 2 ele tem ligação de hidrogênio. A propanona, que é a função cetona, não tem ligação de hidrogênio. Então tá aqui, novamente a questão da ligação de hidrogênio do OH, do OH, ligação de hidrogênio. Lembra que a ligação de hidrogênio, eu não tenho só hidrogênio ligado ao oxigênio, não. Pode ser também hidrogênio ligado a nitrogênio e hidrogênio ligado a flúor.
mas geralmente o caso mais comum é o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então observa que eu vou observar aí que o ponto de ebulição do propanol 2 é maior do que o da propanona, justamente porque devido à ligação de hidrogênio, novamente, compostos que apresentam ligações de hidrogênio vão ter as maiores temperaturas de ebulição e de fusão. Então, a partir disso daí, bora lá. A respeito da estrutura dos compostos, das forças intermoleculares e dos pontos de ebulição apresentados, é correto afirmar que as moléculas propanona e propanol 2 apresentam interações do tipo ligação de hidrogênio? Não, já está errado. Somente o propanol 2 tem ligação de hidrogênio, a propanona não. Letra B. O propanol 2 tem interações intermoleculares do tipo pontes de hidrogênio e por causa disso tem maior temperatura de ebulição. Perfeito, exatamente essa situação aí. Exatamente essa situação. O propanol 2 tem interações intermoleculares do tipo ponte de hidrogênio e por causa disso tem maior ponto de ebulição. Perfeito. Letra C. Na molécula da propanona não existe diferença de eletronegatividade entre o oxigênio da carbonila e os nitrogênios da estrutura. Existe sim. Sempre em elementos diferentes existe diferença de eletronegatividade. A propanona é menos volátil do que o propanol 2. Não. O propanol 2, tá? No caso, o contrário. Quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, menor o ponto de ebulição. Também é o contrário. Quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior é o ponto de ebulição da substância. Quarta questão. O N-octano, C8H18, possui diversos isômeros de cadeia, os quais apresentam propriedades físicas diferentes. Dos isômeros a seguir, o que tem menor ponto de ebulição é o seguinte. Galera, outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está estudando as propriedades físicas dos compostos orgânicos, outro ponto-chave é a quantidade de ramificações. Lembrem disso daí, um bizu. Outra dica, quantos mais ramificações tiver a estrutura, menor é a temperatura de ebulição. Então, o que é que ele quer aí mesmo? Observa, dos isômeros a seguir, o que tem menor temperatura de ebulição. Então, observa aí que eu tenho compostos de cadeia normal, sem ramificação, que eu tenho compostos de cadeias ramificadas com ramificação. Beleza, então aí eu vou observar que vamos ser diretos e objetivos, que eu tenho que encontrar aquela estrutura aí, em relação ao tamanho da molécula, todas vão apresentar praticamente o mesmo tamanho, só vão diferenciar na conformação, mas praticamente todas vão apresentar a mesma quantidade de carbono. A diferença aí vai ser o que, pessoal? A disposição espacial da cadeia normal ou ramificada. Então lembre-se, quanto mais ramificada tiver a cadeia, menor a temperatura de ebulição ou de fusão. Então a questão que é aí, dos isômeros a seguir, o que tem menor ponto de ebulição é aquele que vai ser mais ramificado. No caso aí, quem tem mais ramificações aí? A letra D, tá? O item D, tem esse radical, ramificação. Essa daqui é a cadeia principal, tá? Essa daí é a cadeia principal. Professor, não seria a letra C e E? Não, nem tanto, porque na letra C, teria a cadeia principal aqui, esse radical aqui fora, ou tem um radical aqui fora, em cima e outro embaixo. Letra E também seria a cadeia principal essa daqui, né? Isso daí, um radical aqui fora e outro também aqui fora. Então, o que melhor se encaixa aí seria o item D, ok? Uma maior quantidade de radicais. Quanto maior a quantidade de radicais, a temperatura de ebulição vai lá para baixo, ou de fusão também. Beleza? Adiante. Assinale a alternativa que apresenta a substância que tem o menor ponto de ebulição. Ok. Menor ponto de ebulição. Olha, esses caras aqui, todos vão ter ligações de hidrogênio, Se tem ligação de hidrogênio, a temperatura de ebulição é alta.
ele que é a que tem menor ponto de ebulição. Observa que vai estar entre a letra B e a letra D. A letra B é um composto iônico. Ok? Compostos iônicos que se unem por ligações iônicas também vão apresentar altos pontos de ebulição, vão ser difíceis de ser separados. Então aí só nos encaixa aí a letra D. Ok? Só nos encaixa aí a letra D. Sexta questão. Considere as interações que podem ocorrer entre duas substâncias quaisquer, dentre as representadas na tabela. Tem iodo, água, etanol e ciclohexeno. Forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio podem ocorrer na interação das substâncias. Bora lá. Forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio eu vou encontrar no iodo? Não, só iodo. Na molécula de água? Sim, a molécula de água é essa daqui, H2O. Tem ligação de hidrogênio. No etanol? Tem. O etanol é um álcool, não é isso? O etanol é um álcool. Vai ter OH nele, ligação de hidrogênio. Então, desses caras aí, os que podem apresentar ligações de hidrogênio entre si é água e etanol, ou seja, 2 e 3. Situação de letra C. 2 e 3. Não é isso? Ok. Beleza.